Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição desse Plantão Glorioso para a gente falar sobre as declarações do Renato Paiva, né? Renato Paiva praticamente esclareceu algumas situações referentes a reforços, foi taxativo quanto à questão envolvendo o Cristiano Ronaldo, falou de Copa do Mundo, de clubes, falou sobre a chegada dele, enfim, sobre Libertadores, muita coisa para a gente comentar, né, destrinchando aqui a fala do treinador do Botafogo, que já resolve alguns causos aqui da torcida do Botafogo, da torcida alvinegra. Hoje encontrei o Marcelo Espíndola, né, que perguntou: Guilherme, e aí Cristiano Ronaldo, né, os seguidores do GG estão espalhados pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pelo mundo. Às vezes a gente encontra esbarra nos locais menos imagináveis, né? Transporte público, fila de táxi, aeroporto, enfim. E aí eu falei com o Marcelo: cara, não tem nada não, Marcelo, já o que tinha que acontecer não aconteceu, então o caminho do Cristiano Ronaldo deve ser outro. Foi legal enquanto houve uma pitada de esperança, né? Porque houve, e havia razão para ter, né? Mas não foi à frente, não foi à frente. Acredito que o Cristiano Ronaldo ainda vai jogar a Copa do Mundo de clubes, tá? Mas o Renato Paiva já esclareceu. Então acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui, nesse plantão glorioso, é sobre essa situação do CR7. Mas antes eu peço para você que está ligadinho aqui, deixa um like nesse vídeo, muito importante para a gente. Estamos com 131 mil, mas queremos chegar a 150 mil, queremos sonhar também. Como diz o Marlon Freitas, né, nos bastidores, o sonho continua, a gente quer de novo, então o sonho continua, Canal Gigante Glorioso quer bater marcas importantes e a gente conta muito com a moral de vocês. E é claro, não se esqueçam, né, produtos GoCase, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você pode ter desconto de até 50% na garrafa Fresh, no copo Vibe, enfim, todos os produtos GoCase, tá certo? Vamos lá, sobre Cristiano Ronaldo, basicamente respondeu: Cristiano Ronaldo não vem para o Botafogo. Foi interessante a movimentação, e aí a gente precisa entender a cabeça de alguém ligado ao marketing, né? Quando é um marketing negativo, é importante cortar o mal pela raiz, mesmo que não seja verdade, tá? Quando é um marketing negativo, alguém fala alguma coisa, você vai lá, desmente, mesmo que a pessoa tenha dito a verdade. Bom, você vai lá, desmente para a imagem do clube não ficar corroída, né? Agora, quando é um marketing positivo, a não ser quando começa a afetar algumas situações, né, do tipo Jorge Nicola falar que, tá com a proposta na mão e para ser sócio da Eagle, tal. Aí é o tipo de informação que alguém vai ter que chegar lá em algum momento e dizer, não é bem assim, né? Mas ninguém desmentiu, John Textor não veio a público falar que era fake news, então, como havia muita informação que se montava, parecia um Lego, né? Eu vi aqui sobre isso, Portugal está falando sobre aquilo, já tem muita gente falando sobre essa situação assim, assado. Então, assim, existe alguma coisa realmente existiu, mas o Renato Paiva foi taxativo e disse: Cristiano Ronaldo não vem para o Botafogo. E aí foi perguntado sobre a questão dos reforços, tá? E é claro que o Renato Paiva fala que vai haver contratações pontuais. Acho que é o ponto mais importante da fala dele, né? Ele diz: eu acho que sim. Pelo menos é o que está planejado neste caso. Então, como nós aqui no GG trouxemos em primeira mão para vocês, depois daquela conversa que tivemos com o John Textor, né? Em que o John falou para a gente aqui do GG, para mim especificamente, que os reforços são todos com a característica que o Renato Paiva quer para o estilo de jogo posicional que ele gosta de adotar. Então, o Renato Paiva responde: pelo menos é o que está planejado neste caso. Sim, teremos reforços para o Super Mundial de Clubes. É o que está planejado, que haja algumas contratações pontuais. Então, essas contratações pontuais para o Mundial de Clubes. Portanto, diz Renato Paiva, vamos aguardar que as negociações cheguem a um bom termo, mas a princípio sim, vai haver contratações para o Mundial. Então, o primeiro momento aqui é essa questão da contratação
para o Mundial, focando no Mundial, é claro que também para a temporada, né? Agora, ninguém levantou a hipótese de ser uma contratação para o Mundial ou só para o Mundial. Então, eu acredito que não seja só para o Mundial. Talvez a do Cristiano Ronaldo se encaixasse mais nesse perfil de ser uma contratação especificamente para esse torneio, tá? Ele vai falar da Copa do Mundo de Clubes, né? E aí, antes que muita gente associe a fala dele, ele vai citar o Monte Everest. E aí tem muita gente fazendo uma associação completamente equivocada, errônea, né, do Jair Ventura, da fala do Jair Ventura, citando o Monte Everest, com a fala do Renato Paiva. São falas completamente antagônicas. Uma não tem nada a ver com a outra, né? A do Jair Ventura foi apequenando o objetivo do Botafogo àquela altura, e o do Renato Paiva é engrandecendo, tá? Naquela época, 2017, né? Ele falou sobre o Monte Everest e tal, no sentido de que não seria uma obrigação dele classificar o Botafogo 2 vezes seguidas para a Libertadores, porque nunca ninguém tinha feito isso, né? O apelido dele virou Jair Everest e tal. E o Renato Paiva botou: temos 2 montanhas para subir, mas o Everest alguém subiu, não é? Então aqui a metáfora do Everest é a dificuldade gigantesca, né? Mas alguém subiu. Alguém subiu. E ele vai até falar sobre a torcida dele para Inter, né? Não vou dizer uma torcida, né, para o Inter e tal, mas é o conterrâneo, né? Ele até fala com o treinador lá da Inter, vai comentar sobre o trabalho de Simeone, vai falar também do Seattle Sounders, né? Ou seja, tá ligado no que está acontecendo, né? Tá ligado no que está acontecendo. E acho que outra fala importante, né, do Renato Paiva, a primeira sobre essa questão dos reforços, depois a Copa do Mundo, é sobre a Libertadores, né? É muito interessante a gente observar o pensamento do treinador, que diante de tudo que ele viveu, desconfiança, ainda vive muita desconfiança, o torcedor do Botafogo não está 100% confiante no trabalho dele, então tem muita coisa para melhorar, mas os resultados estão chegando, as classificações estão chegando, tá? A Copa do Brasil a gente nem comenta aqui, né? Mas na Libertadores da América chegou um momento em que a gente falou: olha, tá difícil, a gente tem 9 pontos disputados e 3 conquistados, tá igual ano passado, exatamente, igual ano passado, e foi até melhor, porque ano passado nós passamos em segundo com a mesma pontuação do líder, Júnior Barranquilla, só que com 10 pontos. Esse ano nós passamos com a mesma pontuação do Estudiante, com 12, o Botafogo foi a melhor equipe entre os segundos colocados com a melhor pontuação. O Botafogo teve melhor pontuação do que alguns líderes, tipo o Internacional. O Botafogo teve mais pontos que o Inter, que foi líder do seu grupo com 11. O Botafogo teve 12. Né? E o Renato Paiva foi muito pé no chão, eu acho que é isso. Né? A euforia da torcida pelo jogo, a euforia dos jogadores, dele mesmo, né, no vestiário, é pelo momento, né, pela superação. Foi incrível. Mas ele, no programa muito mais sereno, disse: o Botafogo é o atual campeão, o Botafogo é o detentor do título, então o sentimento é de dever cumprido. É exatamente isso. Não dá para comemorar a passagem para as oitavas, dá para comemorar a maneira como ela foi. E aí ele vai dizer: não fizemos nada de excepcional. E tivemos que corrigir um mau início, em especial nos jogos fora, e eu espero que melhore mesmo, que a gente vai jogar fora agora contra o Santos. O mau início que tivemos é que podíamos ter somado. Se calhar um empate no Chile, com o Estudiante, quando o Arthur teve aquela bola logo aos 2 minutos de cabeça, que vai para fora, dava para ter resultados melhores nessas 2 partidas, né? Se começássemos a ganhar, o jogo podia virar, enfim, acabamos por pagar um bocadinho a fatura de jogar fora, não performar e não ganhar fora. Depois o sorteio deixou os 2 últimos jogos para casa, e nós, de fato, em casa temos sido muito fortes, e acabamos por cumprir os 9 pontos, além de ganhar do Carabobo, também com alguma dificuldade, jogando mal, né? Ele ressalta isso. E aí ele vai dizer assim, obviamente, olhando para isso, deixou-nos satisfeitos, porque esse jogo contra a Laú era uma final. Mas como detentor do título, eu acho que era uma falha muito grande o Botafogo não passar de fase. Portanto, o sentimento é nada de excepcional. Obviamente é de dever cumprido, era a nossa obrigação. Perfeito, perfeito. Não dá para fazer estardalhaço na classificação internamente. Tá? Comemorar o fato de o sonho da Libertadores
seguir vivo. Mas gostei aí das palavras do Renato Paiva, tá? Trazendo algumas situações aqui, ó. Você, torcedor do Botafogo, você vai poder mexer na sua internet com mais efetividade, vai ficar mais feliz, vai poder postar seus vídeos. Nós aqui do canal Gigante Glorioso poderemos fazer uma live do Newton Santos. Pelo menos é isso que parece que vai acontecer. O Botafogo fez uma parceria agora com a IHS Brasil, investindo na modernização da comunicação do entorno, né, tendo um sistema de antenas 5G no estádio Newton Santos. Bom para quem está fazendo jornalismo lá, bom para quem está trabalhando, para quem está curtindo e para quem está postando também, né? Seja no Instagram, nas redes pessoais, tal. Enfim, muito boa a iniciativa do Botafogo, parabéns. Retornando para a entrevista do Paiva, o André Rizek fez um gesto lá, supersticioso, foi o mesmo gesto que ele fez para o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge, quem não se lembra, logo depois da classificação, ele foi até o programa do Rizek, e seleção, né, seleção Sport TV, e foi falar, né, tá, aquelas frases, né, sobre pegar o Palmeiras, aquela coisa toda, tal, eles que tinham que se preocupar em pegar o Botafogo, e o Rizek fez o mesmo gesto, cumprimentando o Renato Paiva que fez com o Arthur Jorge, lembrando do resultado disso tudo. Tomara, né, acionando o lado supersticioso, tomara. Bom, vamos lá, o Botafogo no Brasileirão Sub-20, eu tava vendo um pouquinho, né, primeiro tempo, foi caramba, o Botafogo jogando pra caramba, tal, fez 3-0, vai ser uma beleza esse jogo, né. Depois, quando eu olhei, tomou 2 gols, eu não entendi nada, tal, mas enfim, pelo menos a gente ganhou, né, uma campanha de recuperação do Botafogo, que agora tá na 11ª colocação, ainda tá muito longe do que a gente quer, mas pelo menos está se recuperando, o Botafogo vencendo Fortaleza por 3-2, certo? O Jorge Nicola trouxe agora há pouco, né, que o Botafogo recebeu uma proposta de 142 milhões pelo Igor Jesus do Nottingham Forest. Acho pouco, tá? E aí ele falou, as minutas, não falou minutas, né, ele falou, não, os clubes, as negociações estão avançadas. Não tem nada de negociação avançada. O Igor Jesus quer jogar o Mundial de Clubes pelo Botafogo. O Igor Jesus não vai fazer nada, não vai assinar nada, não vai pensar nada agora, tá? Tem nada disso. Sem contar que o empresário do Igor Jesus, o próprio Igor Jesus, consideram que ir para o Nottingham Forest seria ir para um lugar menor do que ele poderia ir jogando o que está jogando. Então, o empresário quer que ele vá para o futebol italiano, acha que ele pode funcionar melhor jogando no futebol italiano. Enfim, informação é do Jorge Nicola, tá? E eu não confirmo essa informação de proposta do Nottingham Forest. A gente confirma o interesse do Nottingham Forest no Igor Jesus. Agora, a negociação avançada, tá? Isso aí é por conta do Jorge Nicola, tá certo? Tem muito clube melhor para fazer proposta. O Botafogo pode vender o Igor Jesus muito melhor do que 22 milhões de euros. Com todo respeito à proposta do clube inglês, Igor, não dá, né? Não dá para ir para um time pequeno da Inglaterra, que fez uma graça agora na Premier League, mas daqui a pouco volta ao normal, né? Então, sair do Botafogo para um time como esse aí, acho que não rola, tá? Então, assim, negócio avançado, não tô sabendo de nada, tá? Proposta é a primeira de muitas. Vai ter muita proposta pro Igor Jesus. A questão é o que Igor, Botafogo, John Textor, empresários vão decidir. Me parecem ter a cabeça muito no lugar, diferente de vários jogadores que já passaram pelo Botafogo, né? Me lembro muito da situação do Rafael Navarro, que poderia ter ficado no Botafogo, jogado a Série A, poderia ter construído uma história muito mais interessante do que a que ele construiu na sua carreira. Onde é que está o Rafael Navarro? Eu não faço ideia. Você sabe? Tem visto? Já ouviu falar? O que come? Onde vive? Ninguém sabe. Poderia estar no Botafogo, né? Hoje eu não sei, mas tinha bola para estar no Botafogo naquela temporada de 2022 e preferiu outro caminho. Por quê? Mal assessorado. O Igor Jesus me parece ter a cabeça muito no lugar e os empresários também. Acho que sabem o que querem e sabem onde ele pode chegar, né? Aonde ele pode chegar. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.